Aviso, o vídeo de hoje está longo, muito longo. Isso porque eu vou falar do livro que, com certeza, é o de 2022. Acho difícil, acho improvável que um livro consiga superar a leitura que fiz nesse ano de 2022. E o livro do qual falo é um livro que dispensa poucas palavras. É melhor não falar dele do que falar em poucas palavras. E é nada mais, nada menos do que A Crônica da Casa Assassinada. E é todo desse jeito, eu tô ostentando mesmo, porque eu empolguei com esse livro. Eu tinha essa edição aqui, eu tinha essa edição da Civilização Brasileira. Tem um prefácio muito interessante aqui. Aí eu descobri que tinham outros textos importantes sobre Crônica da Casa Assassinada. E aí eu tinha esse aqui que eu tinha comprado num sebo há um tempo, é uma edição crítica, organizada pela UFRJ. Aqui nós temos vários textos críticos sobre essa obra. E aí eu, apaixonada por livro físico do jeito que eu sou, realmente tenho um fetiche com livro. Eu vi essa edição da Companhia das Letras, aí eu descobri que o prefácio aqui é um texto diferente do que tem nessa edição da Civilização Brasileira e nessa edição crítica. Comprei também. E esse aqui é lindo, né, gente? Olha que edição maravilhosa. Esse aqui também é bonitinho, mas acabei tendo um acidente com ele. Ele quebrou a lombada, aí olha o jeito que fificou. Aí ele soltou, vou ter que reformar. Mas sim, é isso, eu empolguei com Crônica da Casa Assassinada. É o melhor livro que eu li em 2022, nós ainda estamos em abril e eu acho realmente muito difícil, conhecendo o meu gosto e tendo essa imersão na literatura que eu tenho, né, que eu costumo fazer, porque eu leio sempre, eu leio com frequência, eu sou professora de literatura, eu acho difícil esse ano uma obra superar Crônica da Casa Assassinada. Mas antes de falar de Crônica da Casa Assassinada, eu quero fazer algumas considerações sobre o autor, Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso foi um escritor mineiro extremamente interessante. Primeiro porque é autor desse livro. E como romancista, como escritor, ele influenciou nada mais, nada menos que Clarice Lispector. Gente, Clarice Lispector era uma espécie de seguidora, de admiradora, de encantada, confessa, de Lúcio Cardoso. E essa admiração não se restringia apenas ao campo das letras, ela era apaixonada por ele, ela nutriu por ele um amor, um desejo de consumar essa paixão com ele, mas ele sempre deixou muito evidente que não poderia concretizar essas expectativas que ela tinha em relação a ele, por conta da orientação sexual dele. Lúcio Cardoso era homossexual, foi um dos primeiros escritores da literatura brasileira a assumir sua homossexualidade, veio de uma origem extremamente religiosa, de uma família muito católica, desde cedo criada muito rigidamente, muito ortodoxamente nesses dogmas, nessas crenças, e tudo isso foi até um pouco difícil para ele, eu imagino como tenha sido penoso para ele. Então, só por ter encantado do jeito que encantou Clarice Lispector, sendo um escritor que quebrou tantos paradigmas, enfrentou tantos obstáculos em seu tempo como ele fez, e sendo escritor, autor de Crônica da Casa Assassinada, a gente já tem aí motivo suficiente para enaltecer esse cara, colocar esse cara no pedestal, né? E além disso tudo, é um escritor que a gente pode considerar gótico, né? Foi um autor considerado gótico, trazia elementos muito perturbadores para sua obra. Ele é considerado por alguns estudiosos como um escritor maldito, né? Quando eu falo maldito, não é um simples adjetivo aleatório, né? Uma forma jocosa ou uma forma debochada ou mais irônica de se referir aos temas e à vida que ele levou, mas é realmente referente a um estilo que ele cultivou na sua literatura, né? Que é chamado desses poetas malditos, esses escritores que tocaram em temas muito, muito polêmicos, temas muito difíceis para as mais livres das mentes, né? Temas como adultério, como preconceitos dos mais exacerbados, como incesto, como hipocrisia religiosa, né? Falsos moralismos, mortes e assassinatos em família, né? Tudo isso que a gente considera tabu, que a gente considera, né, temas muito perigosos de se falar, de se tratar, coisas que beiram o satânico mesmo. Os poetas malditos falavam disso com muita fluência, né? Com muita, digamos, até leveza, né? Com muita leveza. Não querendo dizer que eles
tratavam desses temas de forma leve, ou que esses temas pudessem se tornar leves nas mãos deles. Mas é com muita tranquilidade, né? Com muita desenvoltura que esses autores tocavam nesses temas que para outros seriam complexos, tabus demais para poder sequer mencionar e nomear. Crônica da Casa Assassinada foi publicado no ano de 1959, né? Um romance longo, é um romance extenso, mas, gente, eu posso garantir para vocês que à medida que vocês forem adentrando os enredos, né? As portas, as janelas dessa narrativa, vai ficando difícil chegar ao fim. Quando vai chegando ao fim, vai se aproximando do fim, vai vindo aquele sentimento de, poxa, esse livro vai acabar e o que vai ser de mim, né? O que eu vou fazer depois que esse livro terminar? O que eu vou ler depois disso aqui, né? O que tá à altura de Crônica da Casa Assassinada? De fato, é uma das obras que está na lista dos meus top 5. Incrível, é irretocável. E sobre o que esse livro fala, né? Sobre o que essa obra trata. Nós temos uma narrativa que gira em torno de uma família. Os Menezes, né? Essa família, eles têm sobrenome de Menezes, e é uma família que está em franca decadência, né? Uma família que está mesmo arruinada, que está destruindo, que está ruindo. Vivem ali numa região rural, né? Numa cidade fictícia no interior de Minas Gerais, chamada Vila Velha. Eles vivem numa chácara e eles alugam parte do terreno. Eles não têm gado, eles não têm mais nada, não tem nenhum tipo de plantio, não cultivam nada. A casa está em ruínas, né? Essa casa que virá a ser assassinada é uma casa que tá morrendo, é uma casa que vai ficar morta, que será mesmo assassinada. Então, sim, né? O título faz referência ao protagonismo da chácara, que eles sempre mencionam no livro com C maiúsculo. E essa chácara está em ruína, assim como a família também está em decadência. Decadência moral, decadência econômica, decadência social. Todo o prestígio que essa tradicional família tinha está se acabando, e está se acabando de uma maneira vexatória, de uma maneira humilhante, né? O livro passa por tudo quanto é tipo de degradação que vocês puderem imaginar. E aí eles vivem ainda de alugar parte do terreno para gado de outros proprietários, né? De outros fazendeiros, porque eles já não têm mais nada, né? Tá tudo caindo aos pedaços. Mas eles ainda mantêm muita pose, eles mantêm muito ainda um status, né? Eles querem ter uma aparência de que ainda tem certo prestígio social. Acabam vivendo mais de memórias do que de fato de dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa que eles não têm. E tudo isso vai gerando a atmosfera, vai criando uma ambiência para a narrativa que você vai entrando num lugar decrépito, né? Você como leitor vai adentrando uma atmosfera que traz sinais muito evidentes, sinais muito palpáveis dessa consumação que é impossível de controlar, né? Que não tem como conter, não tem como mais ser contida. E é interessante perceber como tudo isso está se deteriorando diante dos nossos olhos de uma maneira irreversível, feia, dramática, trágica, de maneira concreta, física, material, de maneira simbólica, espiritual, moral, psicológica, né? Tá tudo se acabando, né? Tá tudo chegando ao fim. É mesmo uma destruição que está sendo narrada no decorrer das páginas desse livro. E essa família, os Menezes, é uma família muito atípica, é uma família também arruinada, eles são esquisitíssimos, são pessoas muito estranhas, são pessoas perturbadoras, desagradáveis, feias no sentido completo da palavra, né? Não é fisicamente, não se trata da aparência, mas da alma. Se existe alma, e se essas personagens têm alma, as almas são podres, são apodrecidas. Nós temos primeiro os 3 irmãos, os irmãos Menezes. Demétrio, que é o mais velho, é muito duro, é muito rígido, é ríspido, ele é o mais preocupado com a manutenção das aparências, com a manutenção de uma imagem de prestígio, de riqueza, de tradição, de vigor que a família Menezes um dia teve. O irmão do meio, que é o Valdo, e ele é do meio biológica, cronologicamente, ou também no que diz respeito a comportamento. Digamos que ele é o mais normalzinho, mas não é bem normal, porque ele também é super esquisito, mas ele é o mais mediano, ele é o mais dosado, ele é mais medíocre em relação aos seus irmãos, né? Ele não é tão acentuado nem pra lá nem pra cá. É um homem que transita, é um homem, é dos 3 irmãos talvez o mais atraente, né? Porque é
aquele que é mais vitrine, né? É aquele que é mais de se exibir em prateleiras. Ele ainda representa parte de uma beleza e de um prestígio que os Menezes herdaram. E o terceiro irmão, o mais novo, o caçula, Timóteo, esquisitíssimo. Timóteo vive enclausurado, vive enfurnado dentro do seu quarto, ele não sai pra nada. E quando sai, é sempre uma visão, uma imagem extremamente estarrecedora, é uma imagem escandalosa, tanto para sua família, muito tradicional e apegada às aparências, quanto para o leitor também, meio que adentra aquele universo tão apático, e o Timóteo sempre chega causando estardalhaço, causando grandes mudanças, grandes rupturas. E ele é um personagem muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele parece louco, né, o Demétrio o considera, o rotula como o doente mental, o débil mental da família, parece, na verdade, que no fundo, ele sofrera de um excesso de lucidez. E, de certo modo, alguns estudiosos até comparam o Timóteo com o Lúcio Cardoso. Por ser esse sujeito, essa figura maldita, mas é maldito porque tem muita consciência do mundo em que vive, da realidade em que está situado, em que está ambientado, da família que tem, e ele sabe exatamente a família que tem. Além desses três irmãos, nós temos os agregados da família. A Ana, que é a esposa do Demétrio, uma mulher extremamente religiosa, fechada, né? É aquela figura que não tem nenhum tipo de vaidade, que tá sempre com as mesmas cores de roupa, as cores muito neutras, uma cara muito pálida, o cabelo sempre do mesmo jeito, tudo no mesmo lugar, apática, reclusa, silenciosa, sem o menor pingo de vaidade. Parece que não existe desejo que mova essa mulher. Além disso, nós temos a Beth, que é a governanta, e ela já tá há tanto tempo com aquela família que ela já entende os mecanismos da família. Está há tanto tempo naquela casa que já compreende também os mecanismos e os meandros da casa. Além desses personagens, nós temos o André, que é um personagem que não convém eu falar muito dele. Ele é o mais jovem da narrativa, ele é o que entra por último na cronologia da família, mas é o que primeiro aparece no texto. Isso porque o texto, ele todo é composto de forma epistolar. A gente pode chamar a Crônica da Casa Assassinada de um romance epistolar, embora ele não seja todo composto do início ao fim por cartas, mas ele é feito todo por relatos, por confissões, por narrativas em primeira pessoa, por depoimentos e por cartas de fato, né? Então nós temos um romance que é dividido em... Seriam, na verdade, capítulos, né? Poderíamos chamar de capítulos, mas cada capítulo corresponde à perspectiva, ao ponto de vista de algum personagem, de determinada personagem. Então o primeiro personagem que nós temos é o André narrando, e a gente tem um fragmento do seu diário, né? Então a gente tem o diário de André, aí depois a gente tem o depoimento ou a narrativa do Valdo, a gente tem o relato do Timóteo, nós temos o depoimento, né? O testemunho da Ana, a confissão da Ana, do padre, do médico, né? De diferentes personagens, é um romance fragmentado, é uma narrativa que não é linear, e aí a gente é convidado, né, um convite extremamente ardiloso, medonho, espantoso, né, a gente é convidado pela autoria que rege essa obra a montar esse quebra-cabeça, né, encaixando as peças, porque a gente tem a narrativa toda fragmentada, ela não é contada em ordem cronológica, ela não é contada por uma única personagem, uma única perspectiva, então, de determinados acontecimentos nós temos perspectivas diferentes, né, então é também aí uma quebra, né, e um jogo também muito perigoso, né, para nós leitores nos envolvermos, porque um personagem fala determinada coisa e sobre aquele mesmo evento outro personagem fala outra coisa completamente diferente. A gente não sabe muito bem em quem acreditar, né? Eu costumo ter uma postura desconfiada mesmo diante de narrador-personagem, porque narrador-personagem sempre tá puxando sardinha pro lado dele, mas no caso de Crônica da Casa Assassinada, o livro inteiro é feito de vários narradores-personagens. Então isso é mais assustador ainda, né? Isso é mais ardiloso ainda e mais engenhoso também, porque a gente chega um momento assim que fala, será que essa pessoa narrou? É isso mesmo, né? E dentre esses personagens que eu mencionei, a última personagem que eu menciono, que também tem a sua parcela narrativa dentro do texto, é a Nina, e ela talvez seja a personagem mais importante ou a segunda mais importante, se considerarmos a casa, a chácara, como a primeira personagem mais importante. Então a Nina perderia somente para essa casa que está em ruínas. E essa Nina,
ela representa um contraponto dentro do texto, porque ela chega a essa família trazendo áreas de novidades, né? Uma família toda apática, toda morta, toda mórbida e morna, né? Uma família que não tem grandes sobressaltos, tudo sempre fica naquela calmaria, naquela mesmice, naquele tédio que se estica, que se adensa ao longo de toda aquela vida naquela casa. E aí a Nina chega trazendo juventude, beleza, novidade, ambição, desejo de vida, libido. Ela traz uma série de coisas, é muito bonita, né? De uma beleza, assim, realmente perturbadora. É uma beleza que atrai, mas também incomoda aos outros personagens. E como Nina chega à história, né? Como Nina chega, entra nessa casa, entra nessa história. O Valdo a conhece, se apaixona por ela e promete pra ela mundos e fundos. Ele promete pra ela nome, prestígio, tradição, segurança, estabilidade e dinheiro. Nada disso ele pode oferecer pra ela, porque a família está em franca decadência, eles não têm estabilidade nenhuma, nem emocional, nem financeira, nenhuma estabilidade. E ela acredita nele, né? E quando ela sai ali da capital do Rio de Janeiro, né? Aquela vida urbana, aquela vida toda agitada, cheia de movimento, pra viver no interior de Minas Gerais, no meio do mato, né? Sem comunicação, sem essa vida muito versátil metropolitana, né, que uma cidade grande pode oferecer, e ela chega e vê que não tem nada disso, né, que ela foi enganada, que não tem dinheiro, que não tem prestígio, que não tem possibilidade nenhuma, ela enlouquece. Ela enlouquece e bota à loucura os outros personagens que estão diante dela. Então a gente tem aí essa figura problemática, né, uma figura muito complicada, né, porque ao mesmo tempo que a gente vai percebendo que Nina é uma personagem extremamente leviana, fútil e superficial, por outro lado a gente também percebe que os motivos dela são legítimos, porque ela foi enganada. E ela é enganada mais de uma vez, e ela vai se enredando ali num caleidoscópio, num novelo embaraçado, que vai só detonando com a vida dela também. Porque a partir do momento que ela passa a fazer parte da família dos Menezes, essa decadência, que é uma patologia da família, acomete a vida da Nina também. Outro problema que eu poderia citar em relação à construção dessa personagem, né, da Nina, no decorrer da narrativa toda, a gente tem 2 ou 3 momentos que são narrados por ela, no máximo. Ela tem pouca voz no romance. A gente vai conhecendo Nina a partir da percepção das outras personagens, das perspectivas das outras personagens. Convenhamos, né, gente? Todos nós somos imbuídos de preconceitos, dos nossos julgamentos, dos nossos pré-julgamentos. Cada pessoa lida de uma forma com isso. Existem pessoas que trabalham para eliminar essas questões e não deixar que isso interfira na existência da outra pessoa. Mas existem pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com isso, né, que são simplesmente apegadas aos seus moralismos, às suas convicções, e dane-se o outro e a percepção que eu faço do outro. E é mais ou menos nesse cenário que Nina é lançada, né, ela é mostrada pra gente dentro do romance a partir da perspectiva desses diferentes personagens, e ela impacta a vida dessas personagens de maneiras diferentes também, né, e aí, como eu falei, é um romance todo fragmentado, né, ele é narrado ali por diferentes vozes. A única voz, curiosamente, que não tem narrativa é do Demétrio. O Demétrio é o único que não narra. O Valdo, o Timóteo, a Beth, a Ana, todo mundo tem sua voz dentro do romance, mas o Demétrio não tem. E o Demétrio também acaba criando uma situação complicada, né? Uma situação limite ali na sua relação com a cunhada, na sua relação com Nina. E a gente tem sempre essa lente, né, dos outros olhares depositada sobre ela, mas ela mesma falando por si, a gente não tem muito acesso, vem sempre de forma muito turbulenta, né, de forma muito, muito quebradiça, não dá pra ter uma consistência e uma clareza maior. E aí, como eu tava falando sobre a questão da fragmentação, a gente tem algo também que é muito curioso, né, no estilo do Lúcio Cardoso. A gente vai passando de um capítulo pro outro e a gente vai percebendo que são personagens diferentes que vão narrando. A gente consegue dimensionar, a gente meio que vai percebendo que existe uma composição psíquica, uma composição moral e uma composição de estilo para cada uma dessas personagens. Cada personagem tem a sua dicção, embora não haja mudanças na escolha lexical, né? Alguns estudiosos apontam isso como um possível problema para a obra do Lúcio Cardoso, embora isso não vire um problema. Poderia ser um problema, é uma questão. Poderia ser um problema, mas Lúcio Cardoso engendrou tão bem esse romance que isso acabou não sendo um problema. Ele tem a mesma escolha lexical do início ao fim, é o mesmo vocabulário, é a mesma linguagem, absolutamente. A gente percebe que existe uma voz autora ali por trás que tá orquestrando, né? E aí a gente percebe isso textualmente, verbalmente, mas quando chega cada momento de
de personagens diferentes falar, a gente percebe a camada psicológica dessas personagens, a gente percebe a visão de mundo dessas personagens, cada uma a seu modo, cada uma do seu jeito, no seu determinado lugar. Então ele é genial por isso, porque o que poderia ser um problema, na verdade, vira mais um traço da capacidade e engenhosidade desse grande escritor. E aí, diante de tudo isso, nós temos também o difícil papel de coautoria nessa obra, né? Eu costumo realmente defender, eu acredito que leitores e leitoras não são passivos diante de uma obra literária, nós somos convidados à coautoria, mas aqui nessa obra, ele não nem um convite, ele é uma imposição, ele é uma ordem. A gente tem que montar esse quebra-cabeça, a gente tem que ir encaixando as peças para entender a cronologia dos acontecimentos, para entender a importância de cada personagem em seu papel, né? Porque parece meio que a obra começa do fim e termina no início do problema, né? Isso é muito curioso, isso é muito interessante. Mas além disso, eu poderia acrescentar, eu poderia dizer que mais. É uma obra desafiadora até para as mentes mais abertas, por conta dos temas que ele toca, né? São temas extremamente problemáticos, são questões que poderiam mexer e abalar, né? Impactar. São questões escandalosas até para as mentes mais, não livres, né? Mas as mentes mais libertinas também, eu diria. Né? E é isso que faz também do Lúcio Cardoso um maldito, né? Um poeta maldito, por conta desses temas que ele toca e como ele trata esses temas. E aí, pensando na composição do romance, é possível fazer algumas associações. Eu acabei fazendo algumas associações, estabelecendo alguns diálogos com outras obras importantes que eu já li antes. A primeira obra é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, principalmente por conta da atmosfera que é instaurada na obra, né? Uma coisa que remete ao gótico. O Lúcio Cardoso pode remeter ao gótico, né? Sua narrativa tem um quê de gótico. E o que seria isso, né? Quais são esses elementos do gótico? Parece que existe uma presença fantasmagórica em cena o tempo inteiro, né? Existe uma presença sobrenatural sombria ali, que está meio que obsediando, né? Que está ali atravancando a vida daquelas personagens, né? A casa em decadência, ambiente em decadência, uma grande mansão, né? Uma construção arquitetônica, mas que está em frangalhos, que está em ruína, e essa ruína dialogando com a ruína moral, com a ruína interior das personagens, né? Então a gente tem aí esse caráter de derrocada, de fim, de decadência mesmo, que corresponde muito bem ao gótico e corresponde ao Morro dos Ventos Uivantes, que é toda uma narrativa de destruição e não de construção, né? E os personagens, como eles são detestáveis, são personagens que provocam em nós certa simpatia, em alguma medida mas não simpatia porque a gente gosta deles, ou porque tem afinidade com eles, mas simpatia porque a gente fica com pena deles, porque eles são os coitados, eles são dignos de compaixão, eles são literalmente desgraçados, né? Esses personagens que estão aqui. É uma narrativa também de vingança, né? Que envolve um cenário de vingança, que tem todas essas forças violentas e virulentas, essas paixões humanas arrebatando as personagens o tempo todo. Outra obra com a qual eu consigo perceber certa proximidade, são duas obras, na verdade, do William Faulkner, O Sonho e a Fúria e Enquanto Agonizo, justamente por conta dessa estrutura, uma estrutura fragmentada, uma personagem que é central e ela é concebida, ela é composta, ela é delineada a partir da perspectiva de outras personagens, né, terceiras personagens que vão colocando ali seu ponto de vista, sua perspectiva, seus preconceitos, seus julgamentos e suas visões de mundo, e todos são muito perniciosos, eu diria, né? São todos muito fragmentados também, né? Essa coisa de ter que ficar desafiando o leitor a montar, a juntar as peças. E uma outra obra também que me ocorreu é a obra do Thomas Mann, Os Buddenbrook, que é a história de uma família que está em decadência, mas que resiste, né? Que quer permanecer mantendo as aparências, que não aceita a derrota, que não aceita o fim, não aceita a destruição. Então esse terror esse horror, né? Esse terror, essa narrativa gótica que a gente vislumbra em Lúcio Cardoso é muito semelhante ao que a gente vislumbra em Edgar Allan Poe. O real se sobrepõe ao sobrenatural, né? Não há espaço para monstros, fantasmas e demônios, mas há espaço para aspectos monstruosos, fantasmagóricos, demoníacos, monstruosos dos seres humanos dentro dessa obra, né? Assim como há também nos textos do Edgar Allan Poe. Então nós temos toda essa ambientação claustrofóbica, decadente, né? Uma mansão
habitação, uma casa, uma chácara que se apresenta muito imponente e também decadente ao mesmo tempo, né? Então a gente percebe que a grandeza, a magnificência, né, a superioridade são todos elementos do passado. O presente só existe para lembrar de que tudo acaba, né? E que o lindo, maravilhoso, o imponente, o opulento e luxuoso pertence a um passado, mas não há espaço para aquela nostalgia infantil, juvenil que os românticos cultivavam nas suas primeiras fases. Há mesmo uma valorização, uma focalização desse amargor, dessa amargura diante da grandeza perdida, né? Dessa situação gigantesca perdida. E nessa edição crítica que eu tenho, o Mário Carelli escreveu um texto chamado O Resgate de um Escritor Maldito, e ele fala algo muito interessante sobre o Lúcio Cardoso, na sua obra em geral, mas principalmente nesse romance. Ele fala assim: sua finalidade derradeira é desestabilizar seu leitor para que consiga desmascarar a comédia humana. A palavra comédia nos remete muito a desfechos felizes, alegres, a uma certa leveza, a um certo baixo corporal, a um baixo nível de composição de personagens, e talvez de cômico, de comédia que a gente tem aqui seja somente essa composição dessas personagens, né? Não são personagens superiores, não são arquetípicos, não são deuses, semideuses, mas são mesmo seres trágicos, vivendo essa comédia humana. E aí, pensando comédia humana como um estudo do comportamento humano, né? Como os desdobramentos da postura humana no mundo, né? E sua possível evolução, mas pensando a palavra evolução como desconstrução, né? Que não necessariamente seja um caminhar para algo melhor, para um patamar elevado, superior. Essas personagens estão realmente diante de um palco da vida, se deteriorando, se degradando, se vendo morrer. É como se elas estivessem diante da morte e se vendo a morte levando-as. É como o câncer, né? É até uma referência muito pertinente nesse romance, a gente pensar nessa doença, que é uma doença que vai carcomendo. Não mata para depois devorar, vai devorando ainda enquanto há vida, até sobrar um resquício de vitalidade, de humanidade e ficar só o império de uma grande sombra fantasmagórica. É isso que é Crônica da Casa Assassinada. É isso que a casa faz com seus moradores. E é isso que seus moradores vivenciam e fazem com uns aos outros, né? Eles estão presos nessa casa. Eles estão presos nos seus desejos que nunca podem ser realizados. Estão presos em seus dogmas, em suas tradições, em suas práticas conservadoras, mesmo sabendo que elas não aliviam a condição penosa e miserável que eles ocupam, porque são seres humanos, e eles estão presos em seus pensamentos, em suas tentativas vãs e inúteis. É um romance incrível, encantador, ao mesmo tempo também incômodo, desagradável, e é isso que talvez tenha mexido mais comigo, e é por isso que eu indico com mais força ainda e veemência, porque ele é agradável e desagradável ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você que se sente que você não tá tão desgraçado na vida, né, que você poderia estar pior, você lembra que você é ser humano e que você pode aprender algo a partir da literatura, que a arte também tem um incrível papel pedagógico nas nossas vidas de nos fazer experimentar esteticamente certas vivências e sofrer com elas de modo semelhante ao que sofreríamos se estivéssemos passando concretamente e não mimeticamente por elas. Bem, eu espero que isso seja uma forma de instigar vocês a ler o livro. Eu não entreguei nenhum detalhe muito fundamental, muito importante para a experiência leitora. Existem obras que a gente pode ter spoilers quanto a gente quiser, que não interfere na experiência de leitura. Mas essa aqui é uma obra que eu recomendo não saber de nada mais consistente do enredo antes de ler, porque a experiência é muito impactante. É um livro muito impactante justamente pelas surpresas que ele nos propõe. A surpresa atrás de surpresa, quando a gente tá achando assim, não tem como mais ser mais surpreendente que isso. Eu fiquei literalmente várias vezes lendo esse livro assim, de boca aberta. E aí, na hora que o queixo tava voltando pro lugar, vinha outra grande virada e de novo escandalizador, um verdadeiro escândalo, né? Um verdadeiro furdunço, uma grande bagunça reorganizadora da minha alma. Eu recomendo esse livro fortemente. Não deixem de ler Crônica da Casa Assassinada e procurem
ler sem saber nada antes, para vivenciar essa experiência maravilhosa, magnífica que esse romance propõe, aproveitem isso, porque é uma experiência que não vai se repetir. E agora eu posso dizer, eu tenho inveja de quem vai ler Crônica da Casa Assassinada pela primeira vez, porque essa primeira experiência eu não terei mais que esse romance. Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço quem ficou até o fim desse vídeo, que ficou muito longo, mas essa obra dispensa poucas palavras, melhor não dizer nada do que dizer pouco. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.